Muito obrigado, boa noite, boa tarde ainda para todos. Para quem não está acompanhando no celular, é 2 Argentina, 0 para a Austrália, tá bom? Eu até pedi para uma tela lá no canto, como fizeram no Jogo do Brasil ontem, mas acho que não tem a tecnologia para fazer tudo isso. E é muito bom estar de volta. Hoje foi a nossa formatura também, uma casa super lotada, ginásio, acho que tinha 1.200 pessoas por aí, celebrando, né, o final do ano letivo, e por isso nós estamos em Atibaia, porque normalmente estamos fora, esse é o nosso ministério principal agora, e com essa desculpa nós tínhamos condições de atender o convite do pastor de voltar. Nós estivemos aqui no Dia dos Namorados, quase no mesmo dia, e vamos dar uma certa continuidade em 2 partes, a pedido do pastor. Primeiro, falando sobre o relacionamento conjugal. Eu confesso que vocês serão cobaias, porque é uma mensagem que tem partes de algumas outras, mas que eu nunca ministrei. Meu medo é que essa mensagem se estenda para 3, 4 horas, mas fiquem tranquilos, a gente continua até o Jogo do Brasil na segunda-feira à tarde. Depois do intervalo, então, vamos trabalhar um pouco alguns aspectos que tocam na vida de todos, que seria a família centrada na palavra. Como é isso? Uma vida centrada na palavra, e nós vamos trabalhar várias etapas, como é na nossa vida individual, talvez seja chover no molhado, mas boa lembrança, especialmente ao iniciarmos um novo ano daqui a pouco. Uma vida centrada na palavra, um casal centrado na palavra, a paternidade centrada na palavra. E vamos estender, havendo tempo, até para falar sobre como os avós podem investir. Não tem avô aqui que eu... Ademir? Não, só tem cara, né? Mas não é ancião. Mas palavras também que nós como pais podemos incentivar os nossos pais que conhecem a Jesus a investirem em seu legado, que são os netos. Então tem um pouco para todos aqui hoje à tarde. O nosso tema nessa primeira parte vai pegar carona no que nós trabalhamos um pouco sobre casamento cristocêntrico lá no Dia dos Namorados, e um pouquinho que nós tratamos do Cântico dos Cânticos, o livro de Cantares. Isso me leva para algo muito especial, porque vocês serão os primeiros no mundo, no universo, a conhecer como igreja o livro que saiu essa semana. Chamado Cantares para Casais. Eu só recebi na segunda-feira, de fato acho que semana passada saiu. Quem conhece nosso livro Comentário, Lar, Família e Casamento, o que nós fizemos foi extrair todos os capítulos sobre o livro de Cantares, que é o único livro inteiro que aquele comentário trata, mas que muitas pessoas não tinham acesso. Aqui não vai comprar um livro de 800 páginas, mesmo morrendo de curiosidade sobre o livro mais mal interpretado da Bíblia toda. E eu preparei um guia de estudos para grupos de casais. Claro que o casal poderia estudar tranquilamente, versículo por versículo, um livro que eu expus pela primeira vez em 2016, lá na PIBA. Mas desde então temos realizado várias conferências. Mas nós preparamos 8 guias de estudo completo, com o objetivo da lição, uma dinâmica de grupo, para grupos pequenos de casais estudarem. Está sendo lançado tudo com 30% de desconto. Caso alguém queira, de fato, eu vou falar o que eu fiz. Por engano, eu separei uma caixa desse livro, trouxe para cá, minha esposa abriu, disse: Davi, esse é o legado dos avós, não é o livro certo. Mas eu ainda tinha no carro para algumas pessoas da PIBA amanhã. Eu acho que tem mais que suficiente, mas se alguém quiser, está aqui. Tem outra coisa, e aqui é brinde. Se algum de vocês fala espanhol ou tem contatos com pessoas
nós praticamente ganhamos uma quantidade grande do livro Homem Nota 10 em espanhol, Os Passos de um Hombre Exitoso, é o único espanhol que eu falo, e volume 2 do livro de namoro, Perguntas e Respostas sobre namoro e noivado. A editora liquidou, porque todos os livros eles pararam de distribuir, não tinha como distribuir. E nós ganhamos com preço muito pequeno. Eu estou doando. Se você tem amigos, contatos, missionários, eu dou quantos vão ser usados, tá bom? Eu tenho alguns desses aqui para doação. Essa semana passada, já mandamos para Peru, Uruguai, Chile, Paraguai, Espanha e alguns outros países também, tá bom? E depois daqui, de repente, tem contato, tem venezuelano que aparece na igreja, não sei, que se tem Terra Preta, tem vários, já mandei para eles lá, a gente doa também, ok? Mas é isso, vamos tratar do nosso assunto. Eu pensei que isso ia acontecer. Não tem, pode deixar. Já perdi mais um da plateia. Quando falamos sobre fidelidade em nossos dias, há muitas definições equivocadas. Nós vivemos um mundo de infidelidade. Pessoas que não conhecem o Deus fiel, não tem como ser fiéis. O próprio nome de Deus, no Velho Testamento, no hebraico, nem pronunciado pelo povo judaico, o sagrado tetragramaton, ou seja, 4 letras, que até hoje há dúvida de como se pronunciava o nome Javé, Jeová, Yahweh, mas que provavelmente esse nome de Deus, onde Deus se revela a Moisés em Êxodo 3,14 como Yahweh, o Deus que era, que é e sempre será, vem do verbo ser no hebraico, e associa-se com esse nome a ideia da fidelidade de Deus, porque Ele é o único fiel garantor das suas promessas. Por quê? Porque Ele sempre era, Ele é e sempre será. Só um ser sempre existente seria capaz de garantir, porque Deus pode falar, nunca te abandonarei, e nós sabemos que Ele estará aqui conosco amanhã. Eis que estou convosco, disse Jesus, até a consumação dos séculos. Fidelidade é atributo do nosso Deus. Mas a questão para nós, o casamento feito como reflexo da pessoa de Deus, exige que nós reflitamos os atributos de Deus. E entre esses atributos, o que Deus talvez mais espere de nós como casados é a fidelidade. Em 1960, o poeta Vinícius de Moraes escreveu em sua antologia poética um soneto que ele intitulou o soneto da fidelidade, mas de forma irônica. Olha o que ele diz: quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Essa fidelidade humana, esse o amor nas músicas populares que nós cantamos, escutamos no Spotify, Deezer e outros aplicativos.
É um amor transitório, um amor mera chama, que é intensa enquanto dure. Amor eterno enquanto dure virou então uma frase que caracteriza o amor livre dos anos 60, do movimento hippie, e perdura até hoje. Mas pense nessa linha, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure, e compare ou contraste com o grande finale do Cântico dos Cânticos, o livro de amor, romance e sexo bíblico que Deus preservou para nós. E que da boca da sulamita, heroína verdadeira do livro, sai o tema, o lema, o ponto principal, a grande ideia, resumindo o livro todo. E diz algo bem diferente, quando fala: as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Também diz que o amor é chama, só que é mais chama como a tocha olímpica, inextinguível. A ideia do grande clímax do livro de Cântico dos Cânticos é que o amor bíblico, o amor divino, o reflexo da fidelidade de Yahweh é um compromisso inextinguível. Não é isso que vemos hoje. Casamento que não é mais aliança, compromisso de sangue. O DNA conjugal sendo mais forte que o próprio DNA que identifica biologicamente a nossa identidade. Quando Deus diz, por isso deixa o homem pai e mãe, ou seja, rompe-se a ligação outrora mais forte, genética, cola-se, gruda-se, esse novo mesclar, fundir de almas, não confundir, mas fundir de almas, cria uma entidade mais forte, aos olhos de Deus, do que os laços sanguíneos com nossos próprios filhos. Deixa todo o terceiro, pai e mãe, implícito também seria filhos, gruda-se, cola-se. Nós vivemos em dias em que essa ideia, onde prevalece o pensamento, eu caso-me contigo enquanto você me deixa feliz. Quantos casais que nós aconselhamos, acompanhamos na PIB, em outros lugares, que justificam o rompimento de laços matrimoniais, dos elos, do compromisso, da aliança, em nome da felicidade. É impressionante. Eu gosto de contar a história do que aconteceu alguns anos atrás no Shopping Internacional lá em São Paulo, em que nós levamos os netos para passear. Eu nem sei se foi época de Natal, ver os enfeites e também passear um pouco no parque de diversão. Como quando nossos 6 filhos eram crianças, a gente no máximo no shopping ou no aeroporto comprava uma casquinha de McDonald's. Esse foi o grande prêmio da viagem, porque tudo vezes 8 era muito. Mas hoje é diferente, é outra fase da vida, e são netos, não são filhos. Então a gente compra o amor, sem vergonha. Compramos alguns tickets para eles se divertirem, sentamos que nem velhinhos lá para assistir tudo. Como eu sentei, você estava talvez, você é muito ativo, muito atleta. E sentei ao lado de uma palmeira de shopping. Se você observar, palmeira de shopping ou outras plantas são perfeitas, regadas, fertilizadas, podadas, cuidadas. Eu admirava aquela palmeira de shopping,
foi só depois que a minha esposa revelou para mim, e mesmo sendo filho de pais floriculturistas, que aquela árvore palmeira era de plástico, nem isso eu consegui perceber. Mas isso é interessante, que muitos hoje, muitos jovens casais, sonham em ter um casamento tipo palmeira de shopping, artificial, sem enfrentar ventos adversos, geada, nevasca, frio, calor, furacão, tornado, terremoto, vida boa, bonança, tranquilidade. E enquanto é a vida de shopping, vai tudo muito bem. O fato é que para os casados aqui presentes, e de advertência para os jovens também, não é a vida real, desde Gênesis capítulo 3. A vida real, meus amigos, e vocês já bem sabem disso, é assim. É palmeira à beira-mar. E os furacões vêm inevitavelmente. E nessas horas, o que vai determinar se nós sobreviveremos, e sim, Senhor, até prosperaremos como família, como casal, é se as nossas raízes estão firmemente arraigadas no solo da graça, do amor incondicional, do compromisso, da fidelidade. Não a nós, mas ao teu nome da glória, de Salmo 115, que nós mesmos somos infiéis, inconstantes, vacilantes, todos nós temos altos e baixos. Graças a Deus, na economia divina, normalmente marido e esposa não entram nos baixos na mesma época, mas às vezes acontece, e sai de frente. Mas eu confesso que eu muito mais prefiro ser uma palmeira. É que vocês pagaram a viagem dela também aqui, então eu preciso usá-la bastante na palestra. Gente, o trânsito para chegar aqui, eu fiquei preocupado, porque o Waze estava dando 8 minutos, depois passou para 9. Foi complicado, mas conseguimos chegar, graças a Deus. É bastante, foi bastante, é 18,8%. Eu sou bom de matemática, mas eu muito mais prefiro ser uma palmeira à beira-mar, plantada ao lado de outra palmeira, com as cicatrizes dos anos, traumas, tristezas. Essa semana completou 4 anos desde que a nossa netinha Radassa faleceu, nós que cuidávamos. 2 anos de luta, muitos de vocês, alguns que acompanharam, as tristezas voltam, mas estamos arraigados, enfrentando essas tempestades, os ventos, e crescendo, envelhecendo juntos. Isso nunca faz, ela nunca me acompanha nessa parte. Abra sua Bíblia no livro do Cântico dos Cânticos. Esse livro é muito realista para nós. Conta a história de amor, como nós ilustramos um pouco no último encontro. Alguns de vocês estiveram conosco, mas ainda no noivado. E a esposa noiva, de fato, diz isso em capítulo 2, versículo 15. Ela faz um apelo, reconhecendo, não no sentido de palmeiras agora, mas no sentido de pombinha. Porque no versículo 14, ele a chama pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, nos esconderijos das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz é doce, o teu rosto amável. A ideia é que depois de um longo inverno de distanciamento, separação, finalmente o reencontro da primavera, mas ela é meio recuada, ela tem medo. E o próximo versículo revela porque a pombinha está reticente em sair. A razão é porque tem raposas. Versículo 15 diz assim: apanhai-nos
sua Bíblia talvez diz apanhai-me, mas o texto original diz nós. Ela fala em nome do casal. O ataque é contra o relacionamento a dois, não somente uma única pombinha. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas. Parecem inocentes, até fofinhos, mas não são. São perigo, porque devastam os vinhedos. No livro do Cântico dos Cânticos, o jardim, esse vinhedo representa o amor deles, o jardim do amor. Devastam essas raposinhas, os vinhedos, porque as nossas vinhas, o nosso amor está em flor. Se você acompanhar o livro desde o início, percebe que já tratou de várias raposinhas e tratará de outras. Por exemplo, concorrência no palácio, damas de Salomão do palácio, concorrendo com a Sulamita. Isso causa uma insegurança. Todas elas, as donzelas, faziam os tratamentos cosméticos, atendentes, amigas e tudo, e ela era trabalhadora camponesa, caipira, bronzeada, calos nas mãos. A insegurança ela expressa. Depois disso, ele a leva até o palácio e se ausenta, deixa ela. Quem já assistiu The Crown, um momento naquela sequência em que Diana, a princesa, pretendente, noiva, é deixada, e Charles, como fazia de costume, se ausentou, e ficou ela literalmente no meio de uma roda, exposta, insegura. É a Sulamita no livro de Cantares, é princesa, mas é camponesa. Parte das ameaças, e aqui a palavra para os jovens, é pressa. Inclusive o livro começa ela querendo o casamento já, a relação sexual já, mas não era a hora, e ela diz, apressemos-nos, e o livro diz, calma menina, tempo é maior aliado em relacionamentos verdadeiros. Não desperta, não acorda o amor até que este o queira, até o tempo de Deus. Depois disso, cada um voltou para sua casa. Como é normal, nós passamos durante o nosso noivado 5 meses de ausência. A Quero-Sul veio dos Estados Unidos da faculdade para fazer estágio pedagógico numa escola americana, PACA, em São Paulo, e eu nos Estados Unidos trabalhando em 2 empregos para levantar recursos para nos casarmos. Nossa comunicação naquela ausência foi um certo inverno, não entre nós, mas não havia comunicação naquela época. Pasmem, jovens, era 3 semanas para uma carta de amor, passar do Brasil para os Estados Unidos e de volta. E a nossa comunicação foi por rádio amador. Ela entrava na casa de missionários, radialistas, amadores em São Paulo, missionários, que conectavam-se com alguém, qualquer fulano dos Estados Unidos, radialista, que ligava a cobrar para a minha casa, era bem mais em conta do que intercontinental. Eu pagava a ligação DDD intraestadual, e nossa conversa foi assim, oi meu amor, como está? Câmbio. Eu estou bem, câmbio. Câmbio. Uma sala cheia de homens ouvindo esse lado da conversa, um sujeito dando risada em Carolina do Norte, ligando para Nova Jersey do outro lado, 5 meses assim. E você estranha quando volta. É o contexto do capítulo 2. Olha para capítulo 2, aqui em 5, desculpa. Uma das raposas principais no relacionamento conjugal, com o passar de tempo, é a rotina, a mesmice, o corriqueiro, o dia a dia.
em que aquela chama começa a minguar. E precisa ser abanado outra vez. Isso aconteceu com o casal, pasmem, novamente, logo após a lua de mel, capítulo 5. Capítulo 5:1 é a consumação, o exato centro do livro todo, é a noite das núpcias. Deus coloca isso num patamar de bênção muito grande, em que a aliança foi selada através do ato conjugal. Mas logo em seguida, não por coincidência, o texto diz, 5:2, ela falando: eu dormia, mas o meu coração velava. Ou seja, aqueles momentos em que você não sabe direito, está dormindo, está acordado, está sonhando, está ainda pegando no sono. Eis a voz do meu amado que está batendo, a voz batendo, parece que ele está à porta. Nos aposentos do palácio daquela época, ainda hoje, rei e rainha eram separados. Ele não tem a chave para o quarto dela, mas ele diz: abre-me. Minha irmã, parece esquisito chamar esposa de irmã, mas foi o termo de maior carinho possível naquela época. Mas olhe como ele empilha apelidos de paixão: querida minha, ou literalmente amiga minha, pomba minha, o apelido principal ao longo do livro que ele tem por ela, imaculada minha. Em lugar algum do livro ele empilha tantas descrições de paixão. Na vida dele, no amor dele, nada mudou. O cara está apaixonado. Mas ele explica: houve uma ausência. Porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Dá a impressão de que ele chegou de viagem, mas chegou antes da hora esperada. Ela não está esperando a chegada dele, a porta não está aberta, e ela está já na cama, já tendo feito todos os tratamentos cosméticos e tudo. Ela tem pepino nos olhos, não sei, lama no rosto. Mas olha a resposta dela, o contraste é muito forte. Ela esqueceu a razão de fazer aqueles tratamentos. Era ele. Você pode até ouvir um suspiro. De novo. Eu já despi a minha túnica. Hei de vesti-la outra vez? Eu já lavei os meus pés. Eu vou tocar no chão frio de novo? Tornarei a sujá-los? A indiferença, a apatia do rotineiro caracteriza, e o contraste é muito forte. O homem só pensava nela. Talvez ele antecipou o ônibus dele, antecipou o voo dele, passou pelo duty free lá do aeroporto, no Boticário, comprou um monte de perfumes, presente, flores, chocolate, tudo para engordá-la. E agora, para poupá-la, e ele até tenta fazer o serviço de enfiar a mão e abrir para ela nem ter que sair da cama. O meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Agora despertou, antes não, mas era tarde demais. Levantei-me para abrir ao meu amado. Quando ela toca na maçaneta, talvez a barra, ferrolho que fechava, as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos, mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Parece que ele deixou um souvenir, uma lembrança. Ele só pensava nela na viagem, trouxe o perfume Chanel número 5 para ela, o predileto, e deixou lá, e se foi embora. Abriu meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. E minha alma se derreteu quando antes ele me falou: busquei-o, não achei, chamei-o, e não me respondeu. Essa primeira crise verdadeira que o casal passa no contexto do livro.
é mais uma raposa que ameaça os relacionamentos. O tempo é maior aliado em relacionamentos duradouros, mas o tempo também pode ser maior inimigo se nós permitirmos que mingue, abafe. Não aquela paixão dos hormônios do primeiro ano de conhecimento, isso passa. Deus criou esses hormônios em nossas vidas como imã para nos atrair, para que depois as raízes se afundem no solo da graça e o relacionamento se torne estável no bom sentido. Isso me leva para o que eu entendo ser se não a mensagem principal desse livro. E nós já encontramos isso, eu comentei sobre isso em junho, mas eu quero que vocês voltem do capítulo 2, o que vem logo depois daquele apelo contra as raposinhas. Isso que eu amo da pregação expositiva contextual. Porque você faz a ligação de 2,14, pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, nos esconderijos. A pergunta, por que a pombinha está reticente, temerosa? Versículo 15, por causa das raposinhas, das raposas. Como resolver esse problema? Versículo 16, no contexto, a sequência. O que diz 2,16? É o primeiro refrão repetido 3 vezes, primeira vez que esse refrão é repetido 3 vezes, e ela mesma diz, faz uma declaração de fidelidade. Como matar raposinhas? Como esmagar a cabeça dessas raposas que ameaçam? Pelo compromisso inextinguível do amor, da aliança conjugal. Ela diz, paráfrase, raposinhas, caiam fora, o meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta ou encontra paz, segurança, o seu rebanho entre os lírios. A casa de vidro do compromisso conjugal cria condições para o amor florescer, arraigar-se e preparar-se para ser transplantado, talvez e enfrentar furacões. Notório nesse texto é como ela primeiro fala, o meu amado é meu. Notem que a ênfase está na posse e depois no pertence, correto? A segunda vez que esse refrão se repete no livro é como mulher casada, no capítulo 6, versículo 3, mas notem a leve mudança. Já tratei isso, mas revisando antes de chegarmos em 2 versículos que vamos tratar no final aqui. Na segunda vez, depois daquele conflito do rotineiro, depois da reaproximação, e entre linhas o pedido de perdão, ela declara novamente, só que diz, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. O que mudou? Perceberam? Olhe para a ordem. Antes, o meu amado é meu, posse, e eu sou dele. A segunda vez, eu agora reconheço, sou do meu amado. Ela esqueceu disso no rotineiro, na inconveniência de aparecer antes da hora, quando ela tinha dor de cabeça. Depois ela fala de posse, que é importante também. Mas a terceira vez, agora como uma mulher madura, um casamento outrocêntrico, que foi nosso assunto em junho, há outra mudança radical. A terceira vez que esse refrão do compromisso, da aliança, inextinguível, impagável, ela diz assim, eu sou do meu amado, e nada.
e ele tem saudades de mim. Parece, talvez seja especulação, mas eu não acho coincidência essa progressão de outrocentrismo. Parece que ela esqueceu de si mesma. E o pleno amor e o seu crescimento chega a um patamar de compromisso, de segurança, de confiança total, que ela nem precisa pensar mais em posse. É suficiente que eu pertenço ao meu amado. A pergunta para nós, mudando a metáfora de volta para a ideia de tempestades, para os casados, e palavra de cautela para os jovens. Como nós vamos responder diante das tempestades inevitáveis do desemprego, pressão financeira, cartão de crédito, cheque especial estourado, doença, de filhos, do cônjuge, intrometimento pelos sogros, dificuldades eclesiásticas, são inevitáveis. Seremos palmeiras plásticas ou reais? Eu entendo que a resposta bíblica, apesar dos pesares inevitáveis da vida, e nessa palavra temos que falar para os nossos jovens e ilustrar para os nossos filhos como é que lidamos com essas tempestades reais da vida, o compromisso para com os votos conjugais. É a casa de vidro, num certo sentido. Sei que eu estou misturando as metáforas, falando de casa de vidro, de shopping, mas também falando de praia, de tempestade. Isso porque é a primeira vez que eu prego essa mensagem, eu preciso repensar essas coisas. Mas é que dá segurança e dá espaço para resolver problemas dentro de um contexto de amor incondicional, como reflexo do amor e da fidelidade de Deus. Aqui eu compartilho algo que foi falado para nós 41 anos atrás, do aconselhamento pré-nupcial, por um professor da faculdade evangélica onde nós estudamos, e era nosso pastor também, professor de filosofia. Ele falou: Davi Caruso, tirem a palavra divórcio do seu vocabulário. Não ameace isso, não ventilem isso. A partir do momento que vocês disserem sim, tranquem todas as portas da sala conjugal e joga a chave fora da janela, de grade. Resolvam seus problemas, divórcio não é opção para vocês. Como isso faz diferença? Como é diferente do mundo em que nós vivemos hoje? Como nós já falamos, o DNA conjugal, o compromisso para com votos, aliança, que é um dos termos mais sérios de toda a Bíblia. Nosso amigo, ex-aluno, colega, Tiago Abdala, que hoje é professor lá do Seminário Bíblico Palavra da Vida, Instituto Missionário Palavra da Vida em Benevide, lançou um livro agora, recentemente, Nosso Hebraico de Cada Dia, mas não é um livro de hebraico, ele trata de termos hebraicos, um dos quais é a palavra berit, 10 palavras, vocábulos, e ele mostra a seriedade com que Deus trata, não contrato. Eu me caso contigo, eu assino aqui enquanto você me agrade, enquanto você parece jovem, enquanto você produza filhos, enquanto você tem um salário que me ajuda a manter a casa, enquanto você me deixa feliz. Contrato, não. Casamento bíblico é aliança, e de Deus não se zomba. Eu já falei em alguns casamentos o texto de Eclesiastes 5, que diz isso: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo,
Porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. De Deus não se zomba. Deus é o convidado em todos os nossos casamentos. Ele é o padrinho sempre presente. Nunca te abandonarei. Mas Ele é testemunha fiel. E você declarou seus votos, ou para alguns declarará seus votos diante desse Deus, Yahweh, fiel no passado, presente e futuro. Ele estará sempre observando o seu casamento. Não se arrisque, sendo infiel aos votos declarados diante dele. Agora olhe no final do livro de Cantares. Essa mensagem nós vemos em toda a Bíblia, mas eu só quero olhar esses 2 versículos, separar algumas frases e a gente dá uma pausa. Mas essa é a minha palavra de encorajamento, exortação, lembrança para todos nós, que todos vão passar por essas ameaças. O tema central do livro, mais uma vez, como os 2 refrãos repetidos no livro, sai da boca da Sulamita. Ela, a verdadeira heroína do livro, eu entendo, não Salomão. E olha o que ela diz. É um apelo para o maridão. Põe-me como selo, marca de propriedade, de proteção, de tesouro guardado sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Razão. Porque o amor bíblico, que é chama, mas por isso não se apaga, é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. Tem um ciúme bíblico. Deus é ciumento. Deus nos chama para ser ciumentos por aquilo que Ele nos deu para guardar. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes, fortes, labaredas, ou talvez melhor, chamas de Yah, o Deus fiel, Javé. As muitas águas não poderiam apagar o amor, se é um amor verdadeiro. Nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa, pelo amor seria de todo desprezado. Que descrição no clímax do livro, tratando o casamento como um selo sagrado, usado para documentos oficiais, para tesouros, para caminhões até chegarem lacrados no destino, usando os nossos dias. Deixa eu dar 5 descrições aqui, para resumir o nosso tempo. O primeiro compromisso do amor conjugal é um compromisso indelével. Não pode apagar, porque está escrito no coração. Põe-me como selo sobre o teu coração. Num certo sentido, é uma tatuagem interior, invisível aos olhos de todos, menos Deus. E por isso, impagável, indelével. O casamento é algo metafísico. Eu não quero chegar nos ares rarefeitos de esoterismo aqui, mas a ideia é que o casamento é muito mais do que um contrato, um ato biológico de conveniência, um contrato social, como o socialismo, por exemplo, entenderia. Vai além do físico, é espiritual. E o selo do casamento, a relação sexual, é algo sagrado diante de Deus. Não é um ato biológico, é um ato que funde no plano de Deus almas. Ela queria essa marca de exclusividade, de tesouro. As afeições, as atitudes, os pensamentos, selando os dois. Põe-me como selo indelével no seu coração. Segundo compromisso. Gostaram disso?
como selo sobre o teu braço. Cláudio, agora é sua hora. Mas o braço representa a força, a proteção, o compromisso invencível, que não dá braço para torcer, para desfazer. Isso me lembra do que Paulo apela para o homem de verdade em Efésios capítulo 5, que ama a sua esposa e a protege. Deus nos fez como homens muito diferente que o nosso mundo unissex e efeminado hoje ensina nossos jovens. Homem é protetor. Ele defende a sua esposa contra ataques da sua própria mãe, às vezes. De ter que entrar em lojas que tem pôsteres de mulheres nuas para acertar contas, para lidar com pedreiro ou trabalhador em casa, se não for à praia, de encher o tanque do carro dela para ela não ter que ter essa inconveniência. São muitas maneiras, mas o homem é protetor. Paulo fala para o homem amar a esposa como ama o seu próprio corpo e protege o corpo. É um selo invencível quando se trata da proteção. Terceiro, é um compromisso inescapável. Esse versículo parece um pouco esquisito, porque diz assim que o amor é como uma prisão ou túmulo. Mas a ideia da metáfora, da figura, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme é inescapável. A comparação é que, última vez que eu vi as pesquisas, 1 em 1 morrem. E ninguém escapa disso, a não ser que Jesus volte antes. O túmulo, uma vez que se fecha sobre nós, não abre outra vez, até Jesus volta. Inescapável. Mas o amor é assim. Esses são ciúmes bíblicos. É interessante que a palavra de Deus, Provérbios 19, diz que a esposa é herança do Senhor. Mas Ele espera que nós protejamos essa herança, que é preciosa para nós nesse compromisso inescapável. Agora chega talvez onde nós começamos, na descrição desse compromisso como sendo inextinguível. Se o amor se esfriar, se a chama se apagar, não foi amor. Paixão foi, talvez, hormônios, da hora, mas foi falsidade, foi mentira. De Deus não se zomba. As suas brasas são brasas de fogo, e aqui temos um pequeno problema de tradução do texto, sem ser técnico demais. Algumas versões dizem, são veementes, fortes labaredas, chamas, mas a palavra chama no hebraico termina com 3 letras, o sufixo Yah, é chama de Yah, pode ser chama forte, ou pode ser chama, abreviatura de Javé, de Yahweh. Se fosse assim, seria a única vez em todo o livro que o nome de Deus aparece, que seria esquisito, mas como o livro de Esther, Deus, mesmo não sendo mencionado no livro, está sempre presente, inclusive na noite das núpcias, abençoando o casal. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. O amor, mesmo que enfrente um tsunami, é como a tocha olímpica. É vitalício, por fidelidade de Yahvé, a sua aliança. E agora termina dizendo,
ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Você não compra o amor. O amor é impagável. Eu mencionei Provérbios 19, versículo 14, que diz assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais. É bacana, pena que mamãe e papai tinham que morrer para recebermos a casa e os bens, mas é bênção, um legado, lembrança deles. Mas do Senhor, a esposa prudente. Receberam uma herança do Bill Gates, Steve Jobs, hoje o Twitter e Tesla, Elon Musk, Musk, que coisa, herança, isso é pífio. O seu cônjuge, homens, herança do Senhor, isso é impagável, não tem preço, não se compra. E as irmãs digam amém. Compromisso indelével, põe-me como selo sobre o teu coração. Compromisso invencível, como selo sobre o teu braço. Compromisso inescapável, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura, o ciúme. Compromisso inextinguível, se é de Deus, as suas brasas são brasas de fogo de Yah, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Um compromisso impagável, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Deus valoriza muito a aliança, não contrato conjugal. Jovens, antes que cases, vê o que fazes, porque é vitalício, até que a morte os separe. Nós casados, valorizemos, porque Deus é o padrinho sempre presente em nossos casamentos. Vai passar por tempos difíceis, divórcio não é nem opção. Problemas, procure ajuda. Outras estacas fincadas ao lado, o aconselhamento bíblico faz isso. Chega um tempo, finca a estaca, fortalece as plantas, depois se remove. Não precisa depender o tempo todo. E assim nós refletiremos a fidelidade de Javé, o Deus que era, que é e que sempre será. Que Deus abençoe. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, tão contundente, tão da hora e tão contrastante com os dias que nós vivemos, em que leviandade, artificialidade, expectativas elevadas e egoístas levam muitos casamentos à falência. Poupe-nos, Senhor, do desejo de ter casamentos tipo palmeira de shopping, para desenvolvermos raízes fortes do solo da graça do perdão, num compromisso de fidelidade, custe o que custar, até que a morte nos separe, para que reflitamos o amor do Senhor. É o nosso pedido com gratidão pelos méritos de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Achei um intervalo e depois a gente vai conversar sobre uma palavra, uma família centrada na palavra.